Tropa, fim de jogo no Allianz Parque. Palmeiras 5-1 no RB Bragantino. Agora bora pro react do pós-jogo na Jovem Pan Esportes, porque hoje tem muita coisa pra falar, hein? Segura que o Verdão tá... Palmeiras 5, Bragantino 1 de virada. E, claro, não tem como não falar desse Palmeiras sem citar os últimos 7 jogos como mandante. Foram 7 vitórias e 6 delas por pelo menos 3 gols de diferença. Nesse recorte, 26 gols marcados, uma média de 3,7 gols por jogo. E fez pelo menos 3 gols em todos os 7 jogos, Fábio Piperno. E aí eu tenho aqui, né, esses jogos que foram contra Sport, Internacional, Fortaleza, aí contando também Libertadores, River Plate, Vasco, Juventude e Bragantino. Contra o Sport 3-0, contra o Inter 4-1, Fortaleza 4-1, River Plate 3-1, Vasco 3-0, Juventude 4-1 e hoje Bragantino, o ápice 5-1 de virada, os números do Palmeiras como mandante nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. A verdade é o seguinte, o jogo de hoje era aquele jogo fundamental, né? E começou meio chato, o Palmeiras até pressionou bastante no começo. E da metade do primeiro tempo para frente o ritmo diminuiu, o Bragantino organizado passou a assustar, fez 1-0, um pênalti, como quase todo pênalti no futebol brasileiro, bastante discutido. Quando eu olhei pela primeira vez, eu vi 2 pênaltis naquele lance. Aí depois você percebe que de fato o Bruno Fux ele recebe uma carga e a bola, na verdade, bate no braço dele depois que ele recebe a carga. Só que quando o jogador do Bragantino sobe, o Borbas, ele também recebe um puxãozinho do Piquerez. Então, no frigir dos ovos, eu acho que o Klaus acertou, não era um lance tão simples. Primeiro, ele não marcou na hora, né? Aconteceu o lance, o Bragantino reclamou, o jogo continuou rolando e tal. Depois disso, ele parou, foi lá verificar e acabou marcando o pênalti. Palmeiras vinha tendo dificuldades naquele momento do jogo. Aí, bem no finalzinho do primeiro tempo, achou o empate, né, um gol do Bruno Fux, em que o goleiro Lucão saiu muito mal, falhou feio. Só que aí veio o segundo tempo. O segundo tempo foi um Palmeiras avassalador. O Palmeiras de cara não trocou ninguém. No decorrer do segundo tempo foram entrando vários jogadores. O Alan entrou de novo muito bem. Esse menino está crescendo bastante. Tem que ser mais valorizado e mais acionado. E aí, na metade do segundo tempo, o Palmeiras fez um lote maior de trocas, trocou 3 de uma vez, entre eles o Flaco Lopes. E aí o Flaco Lopes é o toque refinado do time. Com o Flaco em campo, o Palmeiras, que já era muito melhor, aí massacrou de vez e abrindo caminho, inclusive, para o Vitor Roque fazer mais um belíssimo gol. Ele que vai se aproximando dos artilheiros do campeonato, tá? Se a gente falasse isso 2 meses atrás, provavelmente alguém indicaria aí uma internação aí por falta de juízo. Mas não, é impressionante a evolução dele a partir do momento em que ele passou a jogar com o Flaco Lopes. O Flaco vive uma fase realmente excepcional e é o cara que está fazendo diferença. E nesses 7 jogos aí que você citou, em muitos deles, o Palmeiras fez vários gols, definiu essas vitórias em trechos pequenos dos jogos. Em 23 minutos contra o Vasco, marcou os 3 gols. Contra o Juventude, já estava 4-0 no comecinho do segundo tempo. Então isso tem se repetido, né? O Palmeiras não é aquele time que martela o jogo todo. É um time que procura o gol, claro, mas se consolida a vitória, aí administra o resultado. Pamp, esse Palmeiras vive o seu melhor momento na temporada. Algumas pessoas dizem que é o melhor momento desde o início de 24, depois que foi campeão paulista. Outros até aumentam isso por um período maior, falam 23. Enfim, é um Palmeiras realmente que vive uma fase espetacular. Líder do Brasileiro, 27 jogos, com 19 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. E nessas 4 derrotas, perdeu para Flamengo, Bahia 2 vezes
e Cruzeiro, né? Então, as 4 derrotas do Palmeiras, né? Derrotas dentro ali do aceitável, né? Contra times que brigam lá em cima. 75,3% de aproveitamento, 51 gols marcados, 23 sofridos. É um Palmeiras que lidera o Brasileirão e joga um futebol assim de alto nível nessa reta final, que é a reta decisiva da temporada, Vamp. O futebol, ele, em outras modalidades do esporte, né? Ele é muito diferente em crueldade, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Você pega a Inter de Milão de 2024. Ela perde o campeonato italiano, ela chega à final da Liga dos Campeões e perde a Copa da Itália. A Semi, né? Time super forte, o melhor futebol italiano, um dos melhores futebol europeu jogado. E termina a temporada sem nada, né, Pipeno? Foi. Você pega aí o Flamengo e o Palmeiras, que a disputa do brasileiro vai ser cabeça a cabeça ali. Um dos dois vai ficar com o título. Na Libertadores pode dar os dois também. Na final tem uma semifinal aí, o Flamengo enfrentando o Racing e o Palmeiras pegando a equipe do LDU. Então, quer dizer, para Flamengo e Palmeiras já vai ser diferente do que foi a Inter de Milão. Vai sobrar alguma coisa para um dos dois, que é o Campeonato Brasileiro. E pode sobrar junto Campeonato Brasileiro e Libertadores. E aí não sobra nada pro outro. Ou pode sobrar uma Libertadores para um e não pro outro, ou nada pros dois. Porque é uma semifinal. Um dos dois, com certeza, vai terminar a temporada com um título. Um título vai terminar. Que é o brasileiro. Palmeiras ou Flamengo. Isso. Que é o brasileiro. Aí você tem 4 times ali que tá na semifinal da Copa do Brasil, que é o Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Eles podem, um dos dois, terminar até com a temporada melhor em termos de título. Pode. Se caso não der, se Flamengo ou Palmeiras não abocalhar nada, que um vai ficar com o Campeonato Nacional. Sim, sim. E 4 times ali que não teve a temporada boa, de tantas vitórias. O Fluminense foi lá no Mundial, ganhou dinheiro. O Cruzeiro a gente não acreditava que ia quitar. A gente viu que as contratações mandou o Dudu embora, o Gabigol foi pro banco, o Matheus Pereira queria ir embora. Vai abocalhar uma vaga ali na Libertadores pro ano que vem, que para mim termina entre os 4, e pode ganhar a Copa do Brasil. Olha só como é que é. Um Vasco pode ganhar a Copa do Brasil e terminar no Campeonato Brasileiro em 9º e ter um ano melhor. O próprio Corinthians, e ter um ano melhor do que uma das duas se não ganharem nada. Olha como é o futebol. Sim, sim. A pressão vai ser grande se não ganhar, né? Vamos supor que o Flamengo seja vice-campeão brasileiro e não ganha. Isso. E chega na final da Libertadores e contra o Palmeiras. A pressão vai ser muito maior. Temporada muito ruim, não conquistei nada. Isso. E 4 lá que não fez a temporada. Campeão da Copa do Brasil, por exemplo. Você vai dizer que a temporada foi melhor pela conquista. Não, e vê, olha como é o futebol. E se for lá no Flamengo, eles derrubam o Felipe Luiz. Eles derrubam no Palmeiras não. Palmeiras a Leila manda todo mundo descartar. Mas lá no Flamengo eles ficam olhando no celular o que os influencers estão falando. Não tem personalidade nenhuma. Eles vão derrubar o Felipe Luiz. Não, você vê como é que eu tô falando? Olha como é que... Você tá certo. Olha como é que é o futebol que a gente viu lá na Europa. Tudo bem, o treinador, ele não foi mandado embora, que ele recebeu uma proposta de bilhões. Nossa Senhora. Que o pessoal até ficou puto com ele. Foi embora o Inzaghi, né? Tá lá no Al Hilal. Mas aqui no Brasil, isso que o Flávio falou. Se chega o Flamengo na final contra o Palmeiras, ou se chegar contra o LDU e não ganhar o Campeonato Brasileiro por causa de um ponto, é aquilo que você falou. Um ponto, perde do Flamengo dos pênaltis. E aí a temporada foi perde ruim. do Palmeiras dos pênaltis. Mas... Aí o Palmeiras também. Os pênaltis é crise. Do outro lado de cá, há uma segurança maior em deixar o treinador. Mas vai dizer que foi uma temporada decepcionante para os torcedores. Principalmente para a organizada que pressiona mais. A presidenta, né? E é por isso que o Abel, de vez em quando, dá umas estocadas. Eu preciso de vocês quando a gente está no sufoco. Então tem muita coisa para acontecer. Eu sei que um dos dois fica com o Campeonato Nacional. E há a possibilidade de ficar com o Campeonato Nacional e a Libertadores, ou vice-versa. Um fica com um, ou outro fica com o outro, ou não fica com nada na Libertadores, porque tem a semifinal para ser jogada. Um pode ficar sem nada, né? Um pode ficar sem nada. Um pode ficar sem nada na temporada. Ou pode, ou um ganha um, outro ganha o outro, ou ganha os dois. Um vai ganhar alguma coisa. Isso. Que é o Campeonato Nacional.
Mas você sabe que há, inclusive, uma combinação perversa aí. Os dois podem deixar a temporada com um título cada um e muito, muito, muito criticados, e principalmente o Flamengo à beira de uma crise. Vamos imaginar, por exemplo, que um cenário, o Palmeiras campeão da Libertadores e o Flamengo campeão brasileiro. O Palmeiras campeão da Libertadores nos pênaltis e o Flamengo campeão brasileiro. Dois, né? Então, se o Flamengo perder a Libertadores pro Palmeiras, pode ganhar o brasileiro dando piruete, fazer o que quiser. O Felipe Luiz é capaz de nem chegar na final do brasileiro. Você quer ver uma situação que é uma tragédia? Se acontecer, se o Flamengo for eliminado pelo Racing, que é um baita time, não é qualquer porcaria, o Racing é um belo time de futebol. Cuidado. O Racing é biotri de Libertadores. Campeão uma vez. Mas ganhou a última Sul-Americana e a Recopa. É o melhor time da Argentina. Então não é nenhum absurdo. Claro que o Flamengo é melhor. Claro que o Flamengo é melhor. Mas, se fizer o vacilo que deu aqui com os Estudiantes, lá o couro come. Lá a coisa é diferente. Se o Flamengo for eliminado pelo Racing, mesmo a Libertadores é antes, certo? Certo. Essa semifinal vai ser agora. Já vai semana ser que vem. E a final já é capaz deles derrubarem o Felipe Luiz, mesmo brigando pelo título brasileiro. Do jeito que o Flamengo eles são capazes de derrubar o Felipe Luiz e chegar com o técnico inteiro. Por exemplo, Flávio, outro cenário. Vamos supor, o Palmeiras eliminado pela LDU e na ponta do Campeonato Brasileiro. Vai vir a crítica, não sei o quê, mas o Palmeiras comemora o título do brasileiro. Não vai ser dizer que foi ser campeão brasileiro, pô. O Flamengo. O Palmeiras absorve mais. Se for o contrário, se o Flamengo perder a Libertadores pro Palmeiras, aquilo vai virar um barril de pólvora. Eu acho que se ganhar o brasileiro, dá uma atenuada. Mas se perder o brasileiro. Agora, se for eliminado pelo Racing, eu duvido que ele segure o Felipe Luiz. Duvido. Até pode não ser ruim para ele, já vai embora para a Europa agora, né? Porque ele não tem contrato renovado. Exatamente, eu acho. Eu não duvido disso. Seria um absurdo, mas é muito possível de acontecer. É só a gente ver, né, como é que funcionam as coisas lá. Flávio, pra gente fechar esse assunto, Palmeiras e Bragantino, com essa vitória de hoje, essa goleada, o Palmeiras é o primeiro clube da Série A a atingir a marca de 40 vitórias no ano, e o Palmeiras também tem o melhor ataque, né, da Série A no ano dos clubes da Série A no ano de 2025, contando tudo, né? Brasileiro, estadual, enfim, Libertadores, Copa do Brasil. 112 gols marcados. Dá pra dizer que hoje o Palmeiras é o melhor futebol nesse Campeonato Brasileiro, porque tivemos na temporada Flamengo jogando muito bem um período, Cruzeiro também, Bahia também já tivemos. Assim, dá pra dizer que hoje é o Palmeiras? Nesse momento, sim. Nesse momento, sem dúvida. E aí a dúvida que eu tenho é se ele vai conseguir manter isso até o começo de dezembro, porque essas coisas é muito fácil de oscilar, né? Você já citou alguns melhores do ano em algum momento. E todos que você falou, ok. Houve um momento que o Bahia jogava o melhor futebol, houve um momento que o Flamengo jogava o melhor futebol, Palmeiras mal, perdendo jogos em casa, irregular e tal. De repente o Palmeiras no Mundial foi o único time que voltou sem história. Não tem história nenhuma para contar. O Flamengo ganhou um jogo importante, o Botafogo ganhou, o Fluminense chegou adiante. O Palmeiras não, ele fez um discretinho. Não tem nenhuma história legal. Ganhou um jogo e outro na prorrogação do Botafogo. Era um momento ruim. Na volta, o Palmeiras começa a jogar um bom futebol. E a partir dali ele é o time realmente que está jogando o melhor futebol no Brasil. Será que ele vai aguentar esse nível de jogo até o final? Se ele aguentar, ele vai levar o campeonato, claro. Mas eu tenho muita dúvida se vai dar para manter, sabe, essa subida. Mas respondendo bem especificamente, você falou, pontualmente. Hoje o Palmeiras tem o melhor futebol do Brasil. O Palmeiras, hoje ele é o funcionário do mês. O futebol brasileiro é verdade. É verdade. Tem o funcionário do mês. É verdade. O Flamengo foi o funcionário do mês em agosto. Jogando bonito, fez 8 e tal. É verdade. Mas agora é o funcionário do mês. Gostei disso aí. O funcionário do mês era a parede lá, o funcionário do mês. E eu falo assim, toda a desgraça que o Corinthians vem atravessando. E agora o ex-presidente pedindo para se afastar, Ministério Público de olho, não paga, deve a todo mundo, deve a jogador, Folha tá aí, jogador de machucado. É capaz de o Corinthians ainda, vamos supor, se ganha a Copa do Brasil e ganhou o Campeonato Paulista, terminou a temporada com toda a desgraça que tem, e Flamengo e Palmeiras estruturados, o que é bola, é coisa de maluco. Você falando em injustiça, o pobre do São Lourenço tem 4 dias para pagar 48 milhões, porque senão ele vai à falência.
Isso aí os caras no Brasil, o São Paulo, o Corinthians, pagam de juros por dia. O Santos paga de juros por dia. O time do Papa ainda. O time do Papa, ó, que o Papa já foi, né? Perdeu força. Assim, o Papa cessou. O negócio eu falei, pô, claro que também se ele for entrar falência, não vai acontecer nada, igual Independente. Lá como cá, eles dão um jeitinho, entendeu? Mas, pô, é uma baita humilhação. O time 48, eu falei, caramba, isso aqui no Brasil é diário, isso juro. Isso aqui é fichinha pro Brasil, né? Muito! Paga de juros. Por exemplo, você vai pegar o meia lá, que veio, o argentino, que ganhou 40 milhões agora do Corinthians, metendo no transferbão, que foi pro time do Messi. Eu nem sei se ele tá mais. O Corinthians contratou, não pagou. O que era do Racing lá, o Rojas, né? É, Matias Rojas. Só o Rojas a dívida do São Lourenço. É por isso que os brasileiros têm que ganhar mesmo a Libertadores. Porque, olha isso, o que os caras pagam de juros por dia aqui pode gerar falência de um time que também já ganhou a Libertadores. É muito louco isso, né? Muito louco mesmo. É o valor mais ou menos do transfer ban que o Corinthians tem que pagar. Só pra um. Distância banco, eu tava contando, tá dando quase 120 milhões. O Corinthians tem fila de espera de transfer ban. É um negócio legal, inédito. Não, e pode. Não, é verdade. Não, e ainda os caras assim, estão tudo parando na porta. Acabou o transfer ban, agora entra com o meu. mas tem senha. Mas o futebol, ainda pode ser terminar a temporada Sim, pode. com mais título do que Flamengo e Palmeiras, se os caras lá. Olha como é cruel as conquistas. Inclusive, que parece que é fácil para ganhar. E o coitado do Cuiabá não tá com dificuldade para subir, ninguém paga pro Cuiabá. Aliás, é o que devem pro Cuiabá esse valor. Somando São Paulo, Santos, Corinthians e Atlético Mineiro. Que nem a sua querida Ponte vai fazer a final com o Náutico, né? E diz que lá tá tudo também. Não paga ninguém. Paga ninguém. Os jogadores da Ponte, eles são não sei como é que eles comem. Não paga ninguém, a Ponte não paga ninguém. Tá na final com o Náutico que pode terminar a temporada com o título da Série C. O Mauro César levantou uma coisa interessante. O Náutico sofreu muito para subir. Tava com o jeito que não ia subir. Fez o e o Náutico paga lá. tudo em dia, tudo certinho, até onde a gente sabe, né? Não fez compra acima do que pode e tal. A Ponte não paga ninguém. Cara, como é que pode uma coisa dessa? Não pode, cara, não paga. Um mês de salário, de atrasado. No 31º dia, ou 32º dia, tem que parar o time. Não vai jogar mais. Os jogadores do... 3, 4 meses, né? Sem pagar. Qual foi o time que fez greve, parou de treinar? Foi um time na Europa. Parou, os caras não foram treinar. Depois de... 40... A moda pega no futebol brasileiro. Não, 40 e pouco. O Atlético Mineiro, alguns jogadores ameaçou aqui e tal. Deram uma parede, eles fizeram os negócios, colocaram os negócios e tal. Botou bolso pra fora e tal. Teve um jogador, um clube na Europa, que os caras falaram, não dá mais, gente, não estamos recebendo. Sim. Impressionante. Gostaram da resenha? Deixe seu like e, se puder, dá uma força na rede vizinha. Link na bio.